José Mourinho assumiu o Real Madrid e o elenco mais caro da história do clube pode deixar dois brasileiros de fora do projeto. Endrick volta de empréstimo com moral, mas esbarra numa lista de reforços que não para de crescer. E Vinícius Júnior, o maior nome do ataque merengue, tem um passado recente de atrito com o próprio Mourinho que ainda não foi explicado. A pergunta que ninguém quer fazer em voz alta é a seguinte: será que o Real Madrid está prestes a se livrar desses dois jogadores? Hoje eu vou te mostrar tudo o que está acontecendo com o Endrick e Vinícius Júnior nesse novo Real Madrid e por que os dois podem estar mais perto da saída do que a torcida imagina. Mas antes, deixa o seu like, se inscreva no canal e comenta aqui embaixo. Você acha que o Vini pode sair do Real Madrid por causa do Mourinho? Comenta aí e bora pro vídeo. José Mourinho chegou para comandar o Real Madrid numa época em que o clube está gastando muito dinheiro com reforços. Isso muda tudo para quem já estava no time. Antes mesmo de dar a primeira entrevista como treinador, o Real Madrid já tinha fechado com 4 jogadores novos: o Cucurella, Konaté, Bernardo Silva e o zagueiro Dumfries. Todos eles chegaram para resolver o problema da defesa, que foi um dos maiores vilões do time nas últimas temporadas, com muita lesão e pouca segurança lá atrás. Isso, em teoria, não deveria mexer direto com o ataque, já que nenhum desses reforços joga lá na frente. Só que essas contratações ainda não pararam, e o mercado do Real Madrid nesse verão está muito longe de terminar. A cada nome novo empurra outro jogador para mais longe da titularidade, criando uma fila cada vez maior de craques disputando poucas vagas. É justamente essa continuidade nas negociações que começa a preocupar quem torce para os dois brasileiros do elenco, Vinícius Júnior e Endrick, que vem o espaço deles ficar cada vez mais disputado dentro do mesmo clube, mesmo depois de tudo que já entregaram pela camisa nos últimos anos. Vamos começar pelo caso do Endrick, que é o mais recente. Ele voltou do Real Madrid depois de um empréstimo muito bom no Lyon. Foram 20 jogos, 8 gols e 8 assistências, números bem melhores do que ele tinha feito antes, ainda no elenco principal do Real Madrid, onde mal tinha espaço para jogar e vivia mais no banco do que em campo. Lá na França, ele também aprendeu a atuar em mais posições. Além de centroavante, passou a jogar pela direita do ataque, o que dá mais opções para o técnico usar ele em diferentes momentos do jogo, seja começando como titular ou entrando no decorrer da partida para mudar o rumo do placar. Além disso, o Rodrigo, que joga numa posição parecida com a do Endrick, está machucado no joelho e vai ficar fora dos primeiros jogos da temporada, o que abre uma vaga a mais no ataque logo de cara. Juntando tudo isso, à primeira vista parecia que ia sobrar espaço de verdade para o Endrick. Depois de anos brigando por minutos e sendo emprestado para ganhar ritmo longe de casa, o cenário parecia, enfim, favorável para o camisa 9 começar bem essa nova temporada. O problema é que esse espaço que parecia garantido pode diminuir rapidinho por causa de um nome que está circulando forte no mercado: Michael Olise. Segundo os jornais espanhóis, o Real Madrid está preparando uma proposta de 223 milhões de euros pelo francês, que joga hoje no Bayern de Munique e foi um dos destaques da Copa do Mundo. Se esse negócio acontecer de verdade, vai virar a transferência mais cara da história do futebol, ultrapassando até a saída do Neymar para o Paris Saint-Germain lá em 2017, que era até então um recorde mundial. É importante deixar claro que o próprio Real Madrid soltou uma nota oficial negando qualquer contato direto com o jogador ou com o staff dele, afirmando que não tem negociações em andamentos até o momento. Mas a imprensa espanhola continua insistindo muito nesse assunto, repetindo a informação em diferentes veículos e jornais do país. E Olise formou uma dupla muito boa com o Mbappé durante a Copa do Mundo e que mantém viva a possibilidade desse negócio ainda sair do papel nas próximas semanas de mercado, mesmo com a negativa oficial do clube. E é aqui que a conta simplesmente não fecha. Se o Real Madrid realmente contratar Olise, o ataque do time vai ficar assim: Mbappé, Vinícius Júnior, Rodrigo, Olise e Endrick, todos brigando na prática por apenas 3 vagas de titular no sistema tático mais comum do técnico. Não existe time que jogue com 5 atacantes de ponta ao mesmo tempo em campo, então alguém vai acabar ficando de fora com certeza. Não tem como todo mundo jogar junto numa mesma escalação. E o histórico recente já mostra para que lado essa conta costuma pender quando o assunto é o Endrick. Foi justamente a falta de espaço ainda na época do técnico Xabi Alonso que empurrou o jogador por empréstimo no Lyon logo no início do ano passado, uma tentativa de salvar a temporada dele. Se esse mesmo padrão se repetir agora, o retorno tão comemorado do camisa 9 pode virar de novo uma temporada inteira de banco de reservas ou até uma nova saída do clube, só que dessa vez, talvez, de forma
definitiva e sem volta para o Real Madrid. E isso preocupa muito quem torce pelo jogador, que nem sempre o talento é o suficiente quando a fila de reforços não para de crescer. Bom, só que o nome que concentra a maior tensão de verdade nesse novo Real Madrid não é o do Endrick, é o do Vinícius Júnior. E para entender o tamanho dessa tensão, precisa voltar num episódio específico que aconteceu ainda na Champions League, num jogo entre Real Madrid e Benfica, numa época em que o Mourinho ainda era o técnico do time português antes de assumir o comando do clube espanhol. Naquela partida, um jogador do Benfica foi acusado pelo Vinícius Júnior de ter cometido uma ofensa racial contra ele, o que gerou 10 minutos de paralisação no jogo e ativou o protocolo antirracismo da UEFA. O que incomodou muita gente, porém, não foi só a decisão da UEFA sobre o caso, mas principalmente a reação do próprio Mourinho logo depois desse episódio ter acontecido dentro de campo diante das câmeras. Mourinho, que na época treinava o time adversário do Vinícius, evitou colocar toda a responsabilidade no próprio jogador dele e chegou a dizer em entrevista que achava que o Vinícius tinha provocado a torcida do Benfica antes do episódio acontecer, o que teria gerado uma reação mais forte da arquibancada contra ele. Ele também falou publicamente que preferiria ficar numa posição neutra, já que os dois jogadores contavam versões diferentes do mesmo lance para ele, e que não queria julgar ninguém sem ter certeza total do que tinha acontecido. Para boa parte da imprensa esportiva que cobriu o caso na época, essa fala do treinador soou como uma forma de amenizar o que o Vinícius tinha acabado de sofrer em campo, num momento sério e delicado para o futebol europeu. Esse histórico recente ajuda a explicar por que a chegada do Mourinho ao comando do Real Madrid não foi recebida com festa total por quem acompanha de perto a carreira do brasileiro. Afinal, como confiar de olhos fechados num técnico que poucos meses antes pareceu hesitar em defender publicamente o próprio jogador diante de uma acusação tão grave quanto essa? Esse clima pesado ainda soma com um problema bem mais prático e imediato: a renovação de contrato do Vinícius, que segue travada até hoje sem solução definitiva. Segundo o site espanhol, o brasileiro estaria pedindo um salário líquido de cerca de 20 milhões de euros por temporada, valor que o colocaria ele no topo absoluto da folha de pagamento de todo o elenco madridista, acima de vários outros craques do time. A diretoria do Real Madrid, por sua vez, está hesitando em pagar esse valor tão alto, principalmente para não desequilibrar os salários dos outros craques do time, como Mbappé e Bellingham, que também disputam esse mesmo topo salarial dentro do vestiário e não podem se sentir desvalorizados. O contrato atual do Vinícius vai até junho de 2027, ou seja, ainda tem tempo, mas a pressa da diretoria é muito grande. Isso quer dizer que, se não sair um acordo até janeiro do ano que vem, ele vai poder negociar de graça em qualquer clube do mundo, incluindo os times riquíssimos da Arábia Saudita, que já ficam de olho nessa situação há um bom tempo, esperando a menor brecha para oferecer uma proposta irrecusável. Diante desse impasse todo, uma ideia começou a circular em alguns veículos de imprensa internacional: a de que o Vinícius poderia, no fim das contas, virar moeda de troca numa negociação envolvendo justamente o Michael Olise. Algo que soa estranho, mas que foi levantado por gente do meio. A lógica por trás dessa especulação é simples e um pouco fria, olhando com calma para toda a situação. Olise e Mbappé criaram durante a Copa do Mundo uma parceria dentro de campo que Vinícius e Mbappé, segundo quem acompanhou de perto as duas seleções e assistiu aos jogos, nunca tiveram no mesmo nível, com diferença perceptível até na forma como os dois se tratam em campo, mesmo jogando hoje no mesmo clube e treinando junto todos os dias. Se essa afinidade entre Olise e Mbappé, apesar das decisões esportivas do Real Madrid, e se a renovação do Vinícius continuar travada sem sair do lugar por muito mais tempo, a porta para um negócio desse tamanho, por mais absurdo que pareça agora, para quem torce pro brasileiro, não estaria totalmente fechada pro clube espanhol nos próximos meses de mercado. Mas seria injusto contar só esse lado da história, porque os bastidores são bem mais complicados do que uma simples ameaça de saída do jogador, e existem sinais bem diferentes também. Segundo o próprio jornal espanhol, o Mourinho está sendo diretamente usado pela diretoria do Real Madrid para convencer o Vinícius a ficar no clube, explicando pessoalmente ao jogador qual seria o papel dele dentro desse novo projeto esportivo que está sendo montado aos poucos. Mourinho já disse em entrevista que considera o Vinícius um jogador capaz de decidir um jogo inteiro sozinho. Chegou a falar publicamente em dar a ele um papel de liderança dentro do elenco, algo parecido com uma abraçadeira de capitão, e tem evitado alimentar qualquer tipo de briga na imprensa entre o brasileiro e o Mbappé, tratando os dois com o mesmo respeito nas entrevistas que dá. Ou seja, apesar de todo o desconforto que ficou do episódio do Benfica, o discurso mais recente do técnico caminha justamente na direção contrária de um afastamento do jogador brasileiro e não a favor dele. Olhando esse quebra-cabeça inteiro com calma, dá pra ver que o Real Madrid entra nessa temporada com duas preocupações ao mesmo tempo, envolvendo os brasileiros do elenco, mas de tipos bem diferentes entre si e não podem ser tratadas da mesma forma. No caso do Endrick, o risco é de espaço mesmo, um problema bem simples de se entender. São reforços demais chegando para a mesma posição
posição de ataque. Uma questão de matemática de elenco, não tem nada a ver com uma relação pessoal com o técnico ou qualquer tipo de perseguição contra o jogador. Já no caso do Vinícius, o risco é bem mais complicado porque mistura um histórico de atrito ainda mal resolvido com o próprio treinador e uma negociação salarial travada há meses sem previsão de acordo, e a sombra de um possível negócio bilionário envolvendo o Olise, que poderia, em teoria, sacrificar justamente o jogador que carregou boa parte do ataque do clube nos últimos anos, mesmo sendo hoje uma das maiores estrelas do time e um dos preferidos da torcida. É exatamente essa mistura de fatores que torna o início dessa era do Mourinho um dos períodos mais imprevisíveis da história recente do Real Madrid, com muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e pouca coisa definida ainda. Um técnico que precisa ao mesmo tempo resolver a questão salarial mais delicada do elenco inteiro, reconstruir a confiança com o jogador que ele próprio ajudou a colocar sob suspeita há meses atrás, lidar com o excesso de nomes de ataque gerado por uma janela de contratação agressiva demais para o próprio calendário do clube, e ainda arrumar minutos de qualidade para um jovem promissor que só conseguiu se destacar de verdade longe de Madrid, jogando emprestado num time menor. Não existe manual pronto para equilibrar tanto interesse concorrente dentro do mesmo vestiário ao mesmo tempo, com tanta gente boa disputando espaço, e a forma como o Mourinho for conduzir essas próximas semanas de pré-temporada provavelmente vai definir o tom de toda a temporada que está por vir no Real Madrid, para bem ou para mal. No fim das contas, o Real Madrid entra nessa nova era com um dos elencos mais caros e talentosos da própria história, mas também com um dos cenários internos mais delicados dos últimos anos, cheio de nós para desatar antes mesmo da temporada começar, valendo pontos de verdade. Endrick precisa provar de novo que merece espaço de verdade num time que sempre parece ter uma opção mais cara chegando logo atrás dele, empurrando ele pro banco outra vez, mesmo depois de um empréstimo tão bem sucedido. E Vinícius Júnior, mesmo sendo hoje uma das maiores estrelas do futebol mundial, caminha para a temporada mais decisiva da própria carreira em Madrid, precisando reconquistar a confiança de um técnico com quem já teve um episódio desconfortável no passado recente, fechar o salário à altura do seu status de um craque mundial e ainda provar que continua insubstituível dentro de um ataque cada vez mais cheio de nomes de peso brigando pela mesma vaga. E aí fica a pergunta: você acredita que o Real Madrid vai manter os dois brasileiros como peças importantes desse projeto, ou algum deles pode virar o sacrifício dessa reconstrução bilionária que está em andamento? Deixe o seu comentário aqui e não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like, beleza? Rapaziada, eu indo nessa e até o próximo vídeo.